Bom dia, aluno da Escola Estadual Joaquim Binu. Preparei esta aula para vocês aproveitarem o tempo livre, assim não perderem tempo e estudarem o segundo capítulo, que trata da colonização espanhola na América. A colonização espanhola, ela teve início com a descoberta do continente por Cristóvão Colombo em 1492. 2 anos mais tarde, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. E anos seguintes, a gente pode falar da disputa e domínio do novo mundo pelos outros países europeus. O acúmulo de riqueza. A partir do século XVI, a Europa sofreu um processo de mudanças econômicas e sociais, fazendo com que os países europeus passassem a valorizar o acúmulo de riqueza, a quantidade de ouro e prata que cada país possuía, mentalismo. A balança comercial favorável. A partir do século XVI, os países europeus perceberam a importância para a economia interna de ter uma balança comercial favorável. Então os países eles buscavam exportar mais do que importar. Assim eles obteriam um superávit na sua balança comercial. Enquanto que se eles importar mais, eles teriam um déficit, dívidas. Então o que é o mercantilismo? A princípio, a gente pode falar da palavra protecionismo, que são medidas econômicas adotadas por um país para favorecer as exportações e reduzir ou proibir as importações. Exemplo, taxas de alfandegárias. Essas medidas tinham por objetivo proteger a produção nacional face à concorrência estrangeira. Então, eles criavam vários mecanismos para impedir a importação e privilegiar suas manufaturas. Assim, eles obteriam uma balança comercial favorável através desse mecanismo. A conquista da América Espanhola. De 1492 a 1572, os espanhóis derrotaram os principais resistências indígenas, mas não significou a conquista dos impérios astecas e incas como um todo. A ideia de que a tomada das capitais astecas e incas significou a queda desses impérios não condiz com a realidade, e é o que o historiador Matthew Hestel chama de mito da completude. A conquista espanhola na América indígena foi lenta e parcial, prolongando por séculos. A princípio, o encontro entre os ameríndios e os espanhóis se deu de forma amigável. Os ameríndios acreditavam que se tratavam de deuses brancos. Os colonizadores impuseram o cristianismo. Condenava as crenças dos incas e astecas, uma vez que praticavam sacrifícios humanos para agradecerem aos deuses. Quando conseguiram conquistar, os espanhóis aproveitaram a rivalidade existente entre os povos ameríndios, a superioridade militar, com armas de fogo, espada metal resistente, cavalos, armaduras, doenças trazidas pelos europeus como sarampo, varíola e gripes que causaram a pandemia entre os povos ameríndios. A visão do mundo dos astecas e incas era bem diferente. A guerra para os astecas incluía a realização de cerimônias que antecediam as batalhas, que eliminava a possibilidade de ataque surpresa e a captura dos inimigos. A estrutura colonial. A coroa espanhola criou uma forma de organização administrativa e econômica visando garantir a exploração de terras. O Conselho das Índias, órgão responsável pela elaboração das leis, sede lá na Espanha. Para facilitar a colonização, a América Espanhola foi dividida entre 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Vice-reino da Nova Granada, vice-reino da Nova Espanha, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata e as principais capitanias de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. A estrutura colonial, a gente pode falar do vice-rei, que é representante do reino espanhol, audiências que tinham função jurídica, e os cabildes, que eram praticamente as câmaras municipais. A administração colonial. A gente pode falar na Espanha a Casa de Contratação, que se sediada em Sevilha para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto, e o Conselho das Índias funcionava como uma estrutura de tribunal de justiça, nomeava funcionários e regulamentava a administração das colônias. As audiências que administravam esses reinos e seus membros eram os chapetones. Os chapetones eram pessoas espanhóis nascidas na Espanha. Os cabildes
eram responsáveis pela administração das capitanias gerais e seus membros eram os crioulos. Os crioulos seriam os filhos de espanhóis nascidos no continente americano, mas que seriam brancos. Não significa que houve uma miscigenação nesse período aí entre os espanhóis e os povos ameríndios. Eram somente espanhóis nascidos no continente americano, que diferencia dos chapetones, que eram espanhóis nascidos na Espanha. A estrutura administrativa, então: vice-reis, nobres com autoridade administrativa, e cabildos municipais. Divisão territorial da América Espanhola baseada nas capitanias, vice-reinos e capitanias. Tipo de colonização: a colonização de exploração típica do sistema mercantilista. Exemplo: regiões da América Latina, colonizada pelos portugueses e espanhóis, que tem as características do lado, como a gente pode ver aí, e o tipo de colonização praticado na América do Norte, exemplo, os Estados Unidos. Então, houve nesse processo de colonização dois tipos de colonização: de exploração e de povoamento, com todas as características que eu espero que vocês leiam e estudem aí. A estrutura da sociedade colonial: chapetones e clérigos espanhóis, altos cargos de administração, que significava, né, elite, que significa 1% da população. 13,5% a gente pode falar dos crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, integrantes das câmaras dos cabildos, câmaras municipais. A gente pode falar então que esses crioulos vão ser responsáveis mais tarde pela independência da América Espanhola, porque havia uma rivalidade entre os chapetones e os crioulos, e 58% da população, que eram os indígenas e negros, explorados como escravos ou semi-escravos, através da mita e repartimento, trabalho forçado nas minas, encomenda, trabalho servil dos latifúndios exportadores, também chamado de haciendas e plantations. Organização econômica: mineração, principal atividade, destaque para a exploração de prata no México e no Peru e na Bolívia, principalmente na cidade de Potosí. Pecuária, região do Rio da Prata. Produtos tropicais para exportação, região do Caribe. Agricultura, modelo plantation. Formas de trabalho: encomenda, mita ou repartimento. Organização econômica: os índios eram livres em sua maioria, mas encontravam-se completamente subjugados. Não possuíam liberdade religiosa, sendo obrigados a converterem ao cristianismo. Não tinham nenhum acesso à vida política e muitas vezes prestavam trabalho obrigatório aos colonos. Esse sistema de trabalho compulsório a gente pode citar a mita e a encomenda. O trabalho compulsório aliado às doenças causou uma enorme mortandade. Veja o exemplo em que ocorreu nos povos andinos. Existiam escravos africanos na América Espanhola? Sim. A maioria escrava africana foi utilizada em menor escala na América Espanhola. No entanto, pela abundância de mão de obra indígena concentrada, não foi tão utilizado como no Brasil. A divisão política, que eu já tinha citado para vocês aí, os vice-reinos e as capitanias gerais na América Espanhola. Aí uma atividade para vocês ouvirem a música do Legião Urbana, os índios, e refletir como que se deu esse processo de conquista e exploração da América Espanhola, e também no caso do Brasil pelos portugueses. A atividade que vocês vão realizarem vão ser a do livro, que será da página 49 a 50, que vocês podem copiarem e responderem no caderno. Quando voltarem às aulas a gente vai corrigi-las. Então é isso, gente. Espero que vocês estudem. Vou enviar também junto com essa videoaula os slides que eu citei para vocês. E bons estudos!